Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então se você tem alguma pergunta, vai lá no meu Instagram, é otavio.paranhos, em que eu respondo várias perguntas sobre investimentos globais por lá e também aqui pelo YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. E um aviso antes para você, agora aqui embaixo já está disponível uma série de documentos gratuitos, e-books que eu explico em detalhes como que você vai investir em uma carteira global, tanto em renda fixa como também em ações globais de maneira muito prática, rápida e segura. Então não perde a oportunidade, é gratuito e está aqui embaixo, basta você clicar. Então vamos direto para o nosso conteúdo, vou tentar responder o máximo aqui, tá? O Daniel perguntou como você se tornou tão fiel à evidência científica. É que as pessoas elas não entendem o que é evidência científica. Evidência científica não é algo que não é nunca modificável no futuro, né? Evidência científica nada mais é do que alguém que fez um estudo considerando dados históricos, né, com prazos bem longos, para tentar eliminar ou para tentar reduzir a incidência de aleatoriedade, para tentar reduzir a sorte ou o azar, para tentar ver aquilo que tende de fato a acontecer com maior probabilidade. Não se trata de algo imutável ou sagrado, né? Evidência científica nada mais é do que pessoas que respeitaram um método científico para tentar chegar em algum tipo de conclusão, embora sim possa sempre haver modificações das conclusões que foram, enfim, chegadas ao longo do tempo, né? A gente sabe que, por exemplo, nos anos 60, no mercado financeiro havia sido muito bem determinada o modelo do CAPM, né, do Capital Asset Pricing Model, que basicamente dizia que um ativo tinha um retorno proporcional ao seu risco. Isso era uma evidência científica na época e foi modificado ao longo do tempo. As evidências científicas sempre podem se modificar de acordo com mais dados que vão sendo trazidos. Então eu só busco observar aquilo que nós temos dados históricos, né, para a gente conseguir ter algum tipo de segurança nas nossas decisões. O aposentado personal perguntou: zerei meus investimentos para não ter dívida, e agora por onde começar? Você começa exatamente com os seus objetivos, né? Excelente o fato de você não ter mais dívida, isso é muito bom, exceto obviamente por dívida imobiliária, que eventualmente pode fazer sentido porque é uma dívida normalmente mais barata no Brasil hoje, ali entre 9% e 10% nominal ao ano, mas todas as outras dívidas eu concordo com você, que é melhor você vender os seus ativos, os seus investimentos e liquidar as suas dívidas, porque as dívidas crescem a taxas maiores, né? Elas crescem mais do que os seus investimentos cresceriam, né? Aí você pergunta por onde começar. Você sempre deve começar pelos seus objetivos. Ah, Otávio, eu tenho um objetivo de daqui a 5 anos me aposentar. Bom, então você já tem que ter um capital mais seguro para esse momento inicial de aposentadoria, mas você pode ter um capital mais arrojado, né, para o momento de usufruto mais distante. Sempre que você tem um capital que você vai gastar mais longe no tempo, você pode arriscar mais, ou em crédito privado na parte da renda fixa, ou na parte das ações, né? Portanto, migrando para a renda variável, saindo de meras promessas de pagamento, indo para participações em empresas, sempre da melhor forma possível, com a forma global, porque você reduz o risco específico e você não reduz retorno esperado, tá? Então, esse ponto ele é muito importante. Então, sempre, se você tem horizontes de longo prazo, especialmente a partir de 10 anos, se você for fazer alguma alocação em ações, que seja uma alocação global. Pode ser pelo Brasil, pode ser direto no exterior, nós já temos vários fundos no Brasil que vão permitir carteiras globais, inclusive fiz um vídeo recente sobre isso, tem os BDRs BF39, BM39 e também o IVVB11, que são ali os 3 principais fundos que você vai ter hoje no Brasil para você isolar geografias, né, para você investir de maneira neutra e global, conforme o tamanho de cada geografia. Então esse é um ótimo começo. O Dudu Forever perguntou: concurso público ainda é a solução para uma vida mais tranquila no Brasil? No meu ponto de vista, em grande medida sim, tá? A gente tem ali, quando a gente separa as profissões, né, em 3 grandes áreas, ou a pessoa empreende, ou ela vai para o setor privado, ou ela vai para o setor público, como empregado ou como funcionário. Claramente o Brasil é um país para você ganhar mais dinheiro empreendendo ou virar funcionário público, porque a relação de risco e retorno aqui no Brasil é muito boa, você ganha bem mais do que a média privada na média e você tem uma estabilidade muito boa. Vários outros países isso daí não acontece. Na França, por exemplo, os funcionários públicos em média têm um salário levemente inferior à iniciativa privada porque eles têm estabilidade, não é uma estabilidade total, mas é uma estabilidade bem grande, né? Então, com certeza, o Brasil é país de empreender e ganhar dinheiro e país de funcionário público, né? Pessoas que optam pela iniciativa privada no Brasil, exceto, enfim, exceções bem raras, na média ganham mal e ganham muito menos do que ganhariam em outros países, né? Se fosse para ser, enfim, um funcionário de uma empresa, eu preferiria 1000 vezes ou trabalhar
na Europa para ter uma qualidade de vida melhor, ou nos Estados Unidos para ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que se paga no Brasil. Mas me deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. O Onur Bnomes perguntou qual a melhor maneira para a retirada de valores altos, R$1 milhão. Uma ordem única, várias ordens, obviamente vai depender do tipo de liquidez, né, que você tem. Se você está trabalhando com ETFs, que normalmente tem formadores de mercado, você até pode lançar uma ordem alta. Eu particularmente observaria qual é o valor das ordens na compra e na venda que os formadores de mercado estão oferecendo, e eu ofereceria no máximo aquele valor e depois mandaria uma outra ordem. Geralmente, em termos absolutos, ali em aproximadamente meia hora você consegue liquidar R$1 milhão com muita tranquilidade na imensa maioria dos ETFs, tá? Obviamente, se não for um ETF que tem um formador de mercado, ou até um outro fundo que tem um formador de mercado, você tem que de fato observar qual é a liquidez daquele ativo. Se forem fundos imobiliários, por exemplo, que tem bem pouca liquidez, pode acontecer de você ter que demorar vários dias para fazer uma venda, tá? Mas na prática, assim, eu não vejo muito problema, né? Quando você considera que investimentos alternativos de valores altos, como imóveis, por exemplo, podem demorar meses para serem liquidados. Certo? Ali, o Eduardo perguntou WRLD11 ou IPCA mais 6. Eu já fiz vários vídeos no canal fazendo esse comparativo, tá? Mas o fato é, qual o problema do WRLD11? Que você não tem uma garantia, ninguém lhe prometeu nada quando você compra ações, né? O WRLD11 é um fundo brasileiro que investe no VT, que é um fundo americano que investe em ações globais, né? Então, ninguém lhe promete nada quando você compra ações. Só que como você está amplamente diversificado, né, você elimina totalmente, praticamente, ou você elimina ao máximo que consegue os riscos específicos de cada grande país. E quando você opta por um tesouro IPCA mais 6, qual é a grande questão? Né? É que você está exposto ao real. Então, se o real passar a valer menos, ou seja, se o dólar subir, em relação a outras moedas, você pode ter uma rentabilidade ruim. Mesmo ganhando IPCA mais 6, você tem o problema de, obviamente, poder ter ganhado mais em outra moeda, né? Pode ter o problema também de o governo simplesmente não conseguir pagar e, obviamente, aumentar a inflação a tal ponto de o IPCA ele ficar distorcido, e também de você pagar imposto sobre a inflação, né? Porque você vai pagar o imposto sobre o valor nominal. Então, 6% de imposto, 6% de inflação, você ganhou 12%. Você vai ser tributado ali sobre esses 12, grosso modo. Não é exatamente esse o cálculo, mas você vai ser tributado sobre um valor maior. Então, na prática, claramente, tá? Eu não buscaria investir conforme essas observações mais rasas de retorno, tá? Eu buscaria, de fato, entender qual é o risco que você pode assumir conforme o prazo que você pode assumir. Isso é muito mais importante. Certo, Eduardo? Então, assim, para o longo prazo, com certeza faz sentido você ter uma diversificação muito ampla em ações. Certo? O Alexandre perguntou, tenho $25 mil em VT. Ele quer vender ou aportar em VWRA, que é um fundo irlandês que faz praticamente a mesma coisa, que é de acumulação, ou só investir no VWRA, que é um fundo irlandês, né? E manter o VT. Portanto, ele quer saber se os novos aportes apenas ele redireciona para o fundo irlandês, ou se ele vende tudo que ele tinha no americano e leva tudo para o irlandês. Na prática, sim, você não mantém muito benefício, tá? Você não tem muito benefício em manter o fundo americano, porque você vai ter imposto de herança sobre esse capital nesse VT, e você vai ter ali uma complicação um pouco maior, porque você vai receber uns dividendos pingados, então vai acabar atrapalhando um pouco, né? Vai acabar atrapalhando um pouco a sua contabilidade. Eu particularmente liquidaria e venderia, mas assim, grosso modo, essa não é a regra para tudo, tá? Como a sua base neutra é VT, né? No caso é um fundo global, faz sentido que você de fato simplifique e modifique ele. Mas se fossem, por exemplo, fundos de fatores, eventualmente aparece um melhorzinho, você não precisa ficar liquidando, né? Senão a sua carteira vai ser de fato um inferno, que você vai ficar sempre trocando por um outro fundo que acabou de aparecer no mercado, certo? O Eric perguntou, é mito que os fundos imobiliários de tijolos valorizam a sua cota de acordo com a inflação? Todos falam isso. Não é que é mito que os fundos imobiliários eles valorizam a cota de acordo com a inflação. Na realidade, os imóveis historicamente, sim, eles se valorizam com a inflação, mas tem dois pontos aí. Primeiro, eles passam por grandes ciclos, tá? Então, eles podem se valorizar muito em determinados períodos, como aconteceu no Brasil de 2002 até 2011 aproximadamente, e podem se valorizar, como aconteceu também de 2012 até agora aproximadamente no Brasil. Mas isso acontece em todos os países, tá? Esses ciclos imobiliários eles acontecem em todos os países, então eles podem demorar muito para de fato bater a inflação dos outros bens e serviços de maneira geral. E o problema dos fundos imobiliários qual é? É que se você tem um fundo imobiliário que tem vários imóveis e os imóveis dentro dele podem sim se valorizar. Se o fundo imobiliário vender o imóvel, essa diferença, esse ganho, esse lucro, essa inflação,
ela vai ser considerada um lucro do fundo e, portanto, ela vai precisar ser distribuída na forma de dividendos. Então, por exemplo, ele comprou um imóvel a 100, depois ele vendeu a 200. Se ele vendeu a 200, esses 100 reais de lucro, que na prática pode ser a própria inflação, porque o imóvel se valorizou, vai ter que ser pago em dividendos. Então, a cota vai permanecer ali próxima a 100, supostamente. Então você não vai ter uma valorização da cota em linha com a inflação. A gente pode observar que grande parte dos fundos imobiliários monoativos, que só tem um imóvel, né, tenderam a valorizar mais a sua cota do que os fundos que possuíam vários imóveis e faziam esse giro constante. Tá? Então esse ponto ele é bem importante, obviamente com um risco maior, mas eles passaram a representar melhor essa ideia de manter imóveis para ter uma proteção, né? Uma proteção inflacionária. Certo, Eric? O Rodolfo perguntou, Otávio, há outros ETFs de base neutra global aqui no Brasil, fora o WRLD11 e o ACWI11? Você mencionou dois ETFs, dois fundos, né? O WRLD e o ACWI11. Nós temos BDRs também, né? Que é o BACW39, que é um ETF, que é um BDR que equivale ao ACWI. Mas basicamente são esses dois. Certo? O BNB Caetano perguntou, Otávio, vale a pena investir no TLT pensando em marcação ao mercado? Para quem não sabe, o TLT ele é um fundo de investimento americano que investe em tesouro americano de longo prazo. É como se você comprasse ali um IPCA pré-fixado de 20 anos ali para 2045, 2049, por exemplo. Isso seria muito próximo de um TLT nos Estados Unidos, né? Aí ele pergunta, vale a pena comprar para fazer marcação ao mercado? O que significa isso? Significa, a pergunta dele eu vou refrasear, né? Vale a pena eu tentar saber melhor sobre o futuro do que inúmeros, aliás, do que milhares de investidores, analistas, bancos, gestoras que têm capacidade computacional e muito mais informações do que eu? A resposta é claramente não, né? Todos os preços de juros futuros já estão no preço atual do TLT. Não significa que, por exemplo, se a taxa básica americana, que hoje está um pouco mais de 5%, se ela vier descer a 3%, 2%, a taxa básica pode descer. Não significa que o juro que você está comprando quando você compra um TLT de 20 anos, não significa que o juro de 20 anos ele vai cair. Ele pode perfeitamente se manter entre 4% e 5% como ele está hoje. Ele pode ficar para sempre nessa faixa com a taxa básica oscilando de 2 para 3, para 5, para 2, para 3, sem problema nenhum. Quando você compra um título de longo prazo, você está apostando tanto em questões inflacionárias, porque se a inflação aumentar e o seu TLT vai cair ainda mais, como também você está apostando que na prática a inflação ela vai ficar a patamares mais controlados para que o juro ele possa de fato cair. Então, se vale a pena? Não, não vale. Assim, quem tenta fazer timing de mercado perde, tá? Assim, então, claramente não vale, eu não faria isso. Eu sempre investiria com base nos seus objetivos e não tentando adivinhar o que é que o mercado ele vai fazer. Certo? O Victor perguntou qual uma possível função para o ETF DEB11 em uma carteira. Para quem não sabe, o ETF DEBB11 é um fundo brasileiro, um ETF brasileiro que investe em crédito privado aqui no Brasil indexado ao CDI. Ou seja, é como se ele funciona, né, de maneira pós-fixada, como se fosse um Tesouro Selic, só que ele tem mais risco, porque ele é crédito privado, então ele investe em dezenas de títulos de debêntures, né, e vão ter, na média, uma expectativa de retorno maior do que a Selic, porque tem um risco maior. Pode cair em eventos como aconteceram eventos de crédito de Americanas, de Covid, etc, etc. Então, você assume mais risco, né? Qual é a função? É para quem quer manter uma exposição constante à renda fixa, porque você vai ter debêntures que vão vencendo, ele vai comprando novas, né? Ele é um fundo de acumulação. Você otimiza muito a questão da diversificação e você otimiza a questão tributária, porque você só paga imposto quando você vender. Você não paga imposto quando os títulos eles vão vencendo, por exemplo. Isso aconteceria se você tivesse uma cesta de títulos individuais dentro da sua carteira. Certo, Vitor? Então é para quem quer manter uma cesta, né? Um portfólio inteiro de renda fixa, toda pós-fixada na sua carteira, quer menos risco, quer menos volatilidade, mas quer otimizar essa parte tributária e de diversificação, certo? O Bernardo Luz perguntou qual a melhor maneira de investir mais de 600 mil reais já tendo 400 mil reais aqui no Brasil. Bom, eu não tenho a mínima condição de responder isso para você, Bernardo, porque eu não sei os seus objetivos, né? Não existe a melhor maneira de investir 600 mil reais, porque se existisse uma melhor maneira, um melhor ativo, todos investiriam nessa melhor maneira, essa maneira ficaria muito cara, esses ativos ficariam muito caros e claramente deixariam de ser os melhores investimentos, os melhores ativos. Tudo depende do prazo, tá? Então é essencial que quando você pense em uma carteira, Bernardo, você pense em uma carteira de acordo com o seu prazo de resgate, de acordo com a sua capacidade de absorver risco, com a sua tolerância pessoal ao risco. Tudo isso eu explico melhor
também em um serviço de consultoria que eu ofereço. Caso você tenha mais interesse, você pode clicar aqui embaixo, tem uma página com vários links, vários relatórios e e-books que eu disponibilizo gratuitamente, além também da explicação melhor do serviço de consultoria que eu ofereço. Você pode clicar aqui embaixo para entender melhor. Perfeito? Ó, o Dr. Arturo perguntou, depois de muitos anos, tem diferença usar remessa online ou Wise para mandar dólares para a corretora Interactive Brokers? Bom, você está perguntando, faz diferença usar remessa online, Wise ou qualquer outro banco? Na prática, quando você pensa os custos dessas remessas, são custos iniciais, são custos apenas de aporte e depois de repatriação. Na prática, significa que se você tiver um spread maior em determinado banco, né, você vai ter menos capital enviado, você vai ter uma pequena mordida quando você vai enviar o dinheiro, o seu aporte será menor, porque quando você for comprar um investimento você vai ter menos dinheiro. Então, não se trata de redução de rentabilidade. Quando você investe através da remessa online ou da Wise, você tem uma taxa maior em uma ou em outra, você vai ter um aporte maior em uma ou em outra, mas quando o dinheiro estiver lá na corretora no exterior para ser aplicado, ele será aplicado a mesma taxa de rentabilidade, porque o ativo que você compraria é exatamente o mesmo, então isso não faz diferença. Então, na prática, você vai ter uma redução de patrimônio exatamente igual àquela taxa. Por exemplo, se em um banco você tem uma taxa de 2% e no outro uma taxa de apenas 1%, nesse banco que você teve uma taxa de 2%, na prática você vai sempre ter 1% de patrimônio a menos. Isso vai ser proporcional tanto em patrimônio acumulado, como também em saldo de renda que você vai ter, né? A sua renda será exatamente também 1% menor. Perfeito? O Zef perguntou se aprovarem moedas rastreadas em ouro, isso muda alguma coisa nos investimentos? Na prática, uma moeda rastreada em ouro, que seria basicamente equivalente ao ouro, você já pode comprar ouro hoje, tá? Tem vários ETFs que fazem isso, GLD, IAL, são todos ETFs que você pode comprar ouro diretamente para ter praticamente, portanto, uma performance em linha com essas supostas moedas indexadas ao ouro. E não muda nada, tá? Por quê? Porque quando você investe, você tem que pensar em como que você gera valor, tá? Se você empresta dinheiro para alguém e esse dinheiro pode ser em qualquer moeda, cripto, qualquer moeda, se a outra pessoa ela promete lhe devolver com uma taxa de juros, obviamente supondo uma mínima estabilidade dessa moeda, esse juro ele tem que compensar essa estabilidade. Então, se a moeda for muito volátil, né, ou mais arriscada, você vai querer um juro maior. É por isso que emprestar dinheiro em reais tem um juro muito maior do que se você emprestar em dólares, tá? Então, obviamente, sempre quando você faz um empréstimo, você espera um retorno, independente da moeda que seja. Se for em ouro também, isso vai ser considerado, vai ser aplicado um determinado retorno, um determinado juro para o risco de volatilidade ajustado pela inflação do ouro, tá? Então, na prática, para os investimentos não faz diferença nenhuma, tá? Não importa a moeda que você está utilizando, se você está investindo em renda fixa de maneira global e, obviamente, em ações muito menos, né? Porque as empresas são as ações, nada mais são do que projetos que vão gerar valor independente da moeda em que operem. A Nestlé, por exemplo, opera no Brasil em reais, opera na Austrália em dólar australiano, opera nos Estados Unidos em dólar americano, então não importa a moeda, tá? Se fosse um país que utilizasse uma moeda indexada ao ouro, também não teria problema e diferença nenhuma, tá? O que importa de fato é o valor que você gera, tanto se for a renda fixa ou o juro ajustado à inflação daquela moeda em específico, não importa qual seja, como também se for ações, você também terá uma rentabilidade que se espera acima da inflação, porque os projetos, independente da moeda que eles utilizem, vão conseguir gerar valor, né? Gerar retorno de maneira geral. Certo, Zef? O B. Vilela perguntou, concentrar em um único ETF não seria um risco, já que seria um único emissor, no caso da Vanguard do VT. Veja, você não está dando dinheiro para a Vanguard, tá? Você está dando dinheiro para que a Vanguard faça a gestão de um condomínio que é seu. O condomínio é o fundo, tá? Então, se a Vanguard quebrar, vai ser outra gestora que vai assumir o fundo ou ele será liquidado. Ou seja, todos os ativos serão vendidos a mercado e os ativos, portanto, são daqueles do condomínio que você tem, as 9.000 empresas que o VT tem, e tudo será entregue na sua conta da sua corretora. Tá liquidado e obviamente você eventualmente terá que pagar impostos por isso, tá? Eu não diria que é um risco, principalmente quando a gente observa que, enfim, a gente está trabalhando com as maiores gestoras do mundo, né? A Vanguard, a BlackRock, né? A PIMCO, várias outras são das maiores empresas do mundo. Ah, Otávio, é muito arriscado. Bom, então é arriscado você colocar dinheiro em qualquer banco no mundo, né? E na prática é muito mais arriscado você comprar um CDB de um banco, né? Que as pessoas julgam que é seguro, um CDB da Caixa, um CDB do Banco do Brasil, um CDB do Itaú, até porque são
são empresas infinitamente menores do que a Vanguard, do que a BlackRock, do que você investir em um fundo que é meramente gerido. Ele não é propriedade daquela gestora, né? Então isso aí tem que ficar muito claro. Então, para mim o risco ele sempre existe, né? Você ter algum tipo de má gestão, má administração, mas isso realmente é muito irrisório, né? O risco é tão baixo que ele, no meu ponto de vista, nem deveria ser considerado, tá? Embora, obviamente, possa existir. Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você gostou desse conteúdo, não deixa também de me seguir lá no Instagram, otavio.paranhos. Respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. E não deixa de observar todos os materiais gratuitos que eu já disponibilizei para você, e-books para você entender de fato como investir no exterior, com exemplos concretos de ETFs, tanto de ações como de renda fixa, para você dar o seu primeiro passo nos investimentos globais de maneira segura e muito mais rentável. Então se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!